Eu estou aqui com os 3 álbuns que eu tenho do Milton Nascimento. Eu separei aqui. Eu sei que o Romero gosta muito de vinil, né? Daí eu trouxe aqui para me prosear com os 3 vinis que eu tenho da. Esse aqui é um relançamento dos anos 80, não é da época, não. É do final dos anos 80 e tal, que é o Clube da Esquina, né? Esse maravilhoso. Tenho o da época, que é o Clube da Esquina 2, de 78, né, Romero? Se eu não me engano. Sim. O Clube da Esquina 2, com essa capa também maravilhosa. E eu não tenho Minas, mas tenho o Gerais, que é essa capa linda com desenho que o Romero estava me dizendo que é do próprio Milton, né? A arte, a concepção da arte do Caffi, mas o desenho é do Milton Nascimento. E isso é maravilhoso, torna tudo ainda muito, muito especial, né? E Romerito, para contextualizar a galera aqui, né? A gente tem que falar, né, que Minas e Gerais, os álbuns dessa época, vieram no momento em que o Milton já era um gigante, né? Mas ainda surpreendia muito a gente. Ele Né? já era. Já era. Falando um pouco do contexto, assim, para a gente chegar nesses discos, assim, nós fizemos uma live aqui do Clube da Esquina. Estive com você, Márcio Grings, Daniela Zupo, aquela autora do livro. A autora do livro, me perdoe, eu não vou lembrar o nome dela, mas sim, a autora de um livro sobre o Clube da Esquina. Esqueci agora. Desculpa. Falta de tato, deixa eu dar um Google aqui rápido, só para não ficar com essa feiura. Vai falando aí que eu vou procurar. E naquela live falamos um pouco do que chegou, do como foi chegar no Clube da Esquina, né? Eu acho que é crucial a gente falar do disco anterior ao Clube da Esquina, que é esse, que é um disco espetacular, com a primeira formação do Som Imaginário, ainda com o Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, que era um cara muito expansivo, né? Quando a gente entrevistou o Saque, a gente falou, perto do Rodrigues, qualquer um ficava introvertido, porque ele dominava as cenas, né, o tempo todo. E aqui ele faz isso também. Aqui tem Paralelo McCartney, que ele traz essa ideia do som ali já do Lô, né? E tal, Clube da Esquina 1, Pai Grande, a Lunar, uma entrada pop na música do Milton Nascimento, muito grande, um disco espetacular. Isso é importante porque o Som Imaginário vai estar presente em toda essa primeira fase aqui, toda essa fase da carreira do Milton. O Clube da Esquina, como a gente falou... Andréia Stanislau. Andréia Stanislau. Isso. E fiz com a Cris Fuscaldo também, que tem um livro do Clube da Esquina que ela escreveu com o Márcio. Também fiz com a Cris Fuscaldo, nossa querida Cris. Exatamente. E conheci o Márcio, dei um abraço nele e fiz foto com ele quando ele veio em Uberlândia com a Cris Fuscaldo. Muito fã. Tietei mesmo, tietei muito, Márcio. Fala aí. Tem que estar, né, cara? Depois desse disco, né, que eu até brinquei na live, que simbolicamente eu acho que são os 2 garotos de Morro Velho. No sertão da minha terra, fazendo o camarada, que é o filho do branco e do preto, que é uma das canções mais incríveis sobre racismo e questões assim, impressionantes. Esse disco, então, enfim, dialoga com os discos que a gente vai trazer. E aí o Bituca, depois desse disco, ele vem com o Milagre dos Peixes, essa pancada sônica, com todas as canções censuradas, ele fazendo aqueles vocalizes, um disco mais sombrio nesse sentido, né? Mas belíssimo, belíssimo disco. E depois o Milagre dos Peixes ao vivo, gravado no Teatro Municipal de São Paulo, com orquestra sinfônica, Wagnetismo orquestrando e tal, Som Imaginário. Um disco sensacional também com músicas censuradas. E aí, Bituca grava o disco com o Wayne Shorter, que eu esqueci de trazer, que ele não fica junto com os do Milton, ele fica com os do Wayne Shorter, e agora eu me dei conta que ele não está aqui. E aí vem o Minas, né? O Minas, a ideia, ele fala isso até no encarte do disco. Eu acho essa capa fantástica, cara. Eu acho ela assim. Ela é linda. Intimidadora, linda e muito simbólica, assim, né? O olhar dele, a expressão negro, né? Ali triunfal, né, cara? Assim, se mostrando, né? E nesse disco, o encarte é a capa do Gerais, né? Pode crer, Gerais. A ideia, ele até faz um agradecimento a... É muito fofinho, né? O disco é dedicado a todas as pessoas que ajudaram. E para o Rúbio, um menino que juntou 2 sílabas do meu nome e descobriu o título. Que diz que o menino perguntou para ele, qual vai ser o nome do seu próprio disco? Aí ele falou, ainda não sei. Aí ele falou,
Tem que ser Minas, porque é Milton Nascimento. Minas. O Bituca, Sensacional. pô, muito boa essa ideia, né? Deu o nome do Sensacional. disco de Minas. Bom, esse disco é assim, ele é uma porrada. Ele é um murro dentro da terra. Esse disco é um murro dentro da terra. A concepção dele de som é incrível. É incrível. Ele é produzido pelo Ronaldo Bastos, e o próprio Ronaldo já falou que ele não era um produtor. Ele não sabia mexer numa mesa de som, mas ele sabia lidar com os artistas. Ele sabia lidar com a criatividade de cada artista. Ele não ia falar para o Wagner Tiso que nota o Wagner Tiso tinha que dar no piano, mas ele sabia deixar a criatividade do Wagner Tiso fluir e dos outros músicos do disco fluir. E o Bituca confiava muito no Ronaldo Bastos, que era parceiro Sim. dele, né? Então, eles chamam de ambientação musical é do próprio Bituca com o Wagner, e o Wagner faz as orquestrações. E esse disco ele tem orquestra então cheia, orquestra completa, um time de músicos assombroso, como sempre teve nos discos do Milton, né? Você tem Toninho Horta, Novelli, Beto Guedes, Nivaldo Ornelas. Sem o saxofone do Nivaldo Ornelas é difícil imaginar esses discos. Ele pontua muito de tudo que tem nesses discos aqui, não é? E você vai ter o próprio Rúbio, que é o garotinho que dá o nome ao disco, ele participa naquele coral infantil que também vai permear grande parte do disco. Chico Batera, que é um excepcional baterista, mas como ele mesmo fala, ele acabou se dedicando muito à percussão. Ele toca percussão, Paulinho Braga assume a bateria, o Novelli toca vários dos baixos. Você tem o Tavinho Moura pela primeira vez no disco não, primeira vez que ele vai gravar é o Carlos Bento, né? Mas o Tavinho Moura já está nesse disco. Você tem aqui pessoas que nós gostamos muito, muito mesmo, né? Joyce e Lizzy Bravo. Joyce e Lizzy Bravo estão em vários dos corais desse disco aqui. Joyce e As duas Lizzy já estão... estiveram aqui com muito Já estiveram aqui orgulho. muito, né? Lizzy, então, Chico demais. Batera, Chico Batera também. Toninho Horta também, né? Toninho Horta também. Caraca, Nelson como acabou de Ângelo. estar na discussão. Você não Nelson entrevistou o Ângelo Nelson Ângelo? Não. ainda não, ainda não. Nelson Ângelo está nesse disco também, claro. E você tem Lizzy Bravo e Joyce nos corais, por exemplo, de Paula e Bebeto, Sim. né? Você tem a Fafá de Belém também participando nesse disco aqui no Vocalize de Gran Circo. Cara, enfim, esse disco ele tem um time espetacular de músicos, como o Bituca mesmo falou numa entrevista para o Charles Gavan. Esse disco tem músicos de todos os lugares do Brasil entendendo o que é Minas Gerais e expressando Minas Gerais para o mundo inteiro. É muito interessante essa visão do Bituca sobre Minas Gerais, porque Minas ela é famosa até porque ser cercado por montanhas. O Nivaldo Ornelas define o som desse disco por conta disso. Ele fala: Minas não tem mar, então por onde você anda por onde você olha é montanha. Então é um disco introspectivo, é um som introspectivo, não é um som expansivo, não é um som para o exterior, é um som para o interior. A Para definição dentro. do Nivaldo é assim, e muita gente vê Minas por conta dessa questão das montanhas como um estado mais hermético, como um povo mais fechado, ou um povo mais tradicionalista. E aqui você tem o Milton entendendo o contrário, que essas pessoas que ele está trazendo para entender Minas expandem esse entendimento de Minas e joga Minas para o mundo todo. A visão do Bituca nunca foi de uma Minas que ficasse presa no trenzinho, na cidadezinha do interior. Era isso para o país, para o mundo, e foi o que ele fez, né? Assim, isso não é nem uma teoria sobre Milton Nascimento, isso é o que ele fez na prática, né, cara? Ele fez Wayne Shorter, Herbie Hancock, Peter Gabriel, Paul Simon e o cacete, entender e fazer isso aqui. Sim, é E levar impressionante. isso para o mundo todo, né? Então, esse disco, ele tem uma série de temas e de coisas que se concatenam que eu acho que são espetaculares, cara. A gente pode fazer um faixa a faixa dele, do Gerais, e como ele se liga no Gerais, mesmo sendo essencialmente tão diversos, assim, são tão distintos, mas eles são. Tanto é que saiu uma edição dupla, né, Minas Gerais, com os dois Minas Gerais. juntos.
Porque num primeiro momento, né, a pessoa pode, de repente, associar que eles têm uma ligação por conta do nome, né? Mas, como você falou, a sonoridade, acho que a proposta até das canções é outra. Mas, claro que tem a liga, que é o Bituca, obviamente. Quero só agradecer ao superchat aqui do Emerson. Valeu demais, Emerson. Ele falou que, infelizmente, não poderá acompanhar a live, mas assistirá mais tarde, sem falta. Obrigado, querido. Depois deixa um comentário lá, que é sempre bom o seu feedback aqui pro retorno do trabalho assim do Pitadas.